Tá desligada. Bom dia, Yasmin. Bom dia, bom dia. Yasmin, tá me ouvindo alto e claro? Dá um toque aí, dá um sinal. Por enquanto só está eu, você e o Arthur, né, na sala. Bom dia, senhor Arthur, seja bem-vindo. É um prazer tê-lo conosco. Seja muito bem-vindo, esteja à vontade. Sou professor de Sociologia e de Geografia de vocês. Tá? Qualquer dúvida, chama no privado, ou então põe aqui no chat. Mas sinta-se à vontade, sinta-se como se estivéssemos numa sala de aula presencial. Pode falar. E só eu não lembro, eu não tenho as fotos aqui, Arthur. Eu infelizmente não chega para mim as fotos aqui. O meu cenário ele é um pouco diferenciado dos demais, não sei se você já reparou. Então, por conta disso, não chega, eu não consigo ter, eu escuto vocês, aquela coisa toda, mas eu não consigo visualizá-los. Comentei até com o terceiro ano que eu estou querendo fazer um seminário, né, se nós não voltarmos presencialmente, para ver como que vocês vão se arrumar aí num seminário virtual. Vai ser um lance assim quase que inédito para nós, né? O que você acha, senhorita Yasmin e os demais aí, se nós fizermos uma apresentação virtual? Eu vou ficar muito feliz. Gente, ó, só me coloquem aí no chat, né? Quem tiver com o microfone aberto ou não. Como que tá? A dona Cida me informou que alguns alunos estão tendo dificuldade aí com a internet, é exemplo do professor que vos fala semana passada, né? Então, falou que hoje muita gente tá com problema de internet ainda, principalmente aqui para o centro, né? Como que estava a quantidade de alunos na aula anterior à minha? Se alguém puder retornar e dar um feedback, eu agradeço. Tinha mais alunos. Tá legal, então. Não vamos nos demorar, até por conta de ser uma aula por semana, né? E nós vamos falar hoje de eurocentrismo, cultura e civilização. Para quem não lembra, a página está aí no chat, tá? Página 37 da nossa apostila. Página 37. Arthur, me diz uma coisa, Arthur, você já está de posse da apostila? Ah, sem problema. Depois, Arthur, você já te adicionaram no grupo do terceiro ano? Tá, então eu vou disponibilizar depois um link do meu canal e lá tem as aulas do terceiro ano, tanto de sociologia como de geografia. Seria bom você dar uma olhadinha, né? Para até
a título de você se inteirar do assunto, tá legal? Então, assim, senhores e senhoritas, é um prazer estar com vocês nessa semana, né? Então, assim, quando a gente fala de eurocentrismo, já no início da apostila de vocês, traz da seguinte maneira, né? Que o eurocentrismo nós sabemos que é quando a Europa, né, ela se coloca como centro, não só centro no espaço geográfico, mas como centro em todos os aspectos, tá? Eles acreditavam e acreditam, né, fazer essa ressalva que até hoje se mantém o eurocentrismo, que a Europa era o centro do mundo. E essa ideia, ela não parte de agora, tá? Ela já parte lá anteriormente, quando nós começamos a ser colonizados. Aliás, não só colonizados, mas quando passamos a ser descobertos. Porque através a primeira atitude etnocêntrica, né, ou eurocêntrica, como queiram chamar, ela se dá pela catequese dos índios, né? Quando os portugueses europeus eles tentam impor para os índios a sua religião, não apenas os seus hábitos e costumes, mas também a sua religião, que era o catolicismo, né? Acreditando que os índios só seriam salvos e só teriam as suas almas purificadas na medida que desenvolvesse aí o catolicismo. Então, é só para ilustrar que quando tem essa visão de superioridade, né, europeia, nós chamamos de eurocentrismo, tá legal? Eu não vou fazer uma leitura aqui dirigida, mas por outro lado eu vou fazer um resuminho do que está aqui, né, para que vocês e posteriormente vocês acompanham aí a apostila de vocês, façam uma leitura, né, num momento mais propício, aquele momento que vocês acharem mais adequado. Bom, eurocentrismo, como eu mencionei para vocês, é um termo, ele é utilizado para designar a centralidade e a superioridade da visão europeia sobre as outras visões de mundo. Então, não é sobre o mundo, é sobre a visão de mundo. Professor, qual que é a diferença? É que pelo fato deles acreditarem serem superiores, né, na sua concepção, eles acreditavam que a sua superioridade ela tinha que ser transformada em supremacia, ou seja, a Europa, né, ela dominar todo o restante do mundo. Resumindo, o eurocentrismo, eu posso decifrá-lo para vocês como um sistema ideológico, porque é uma ideia, né, onde a cultura europeia é colocada no centro como a mais importante das culturas constitutivas, né? Quando eu digo como a mais importante cultura dentro de toda a sociedade no mundo, tá? No entanto, essa visão ela é tida como, pelos estudiosos, e aí compete a vocês fazerem análise de vocês, essa visão ela é tida como preconceituosa, já que vai contemplar as outras, já que não vai contemplar as outras formas de expressões, as outras formas de cultura, né? Os valores de outras sociedades. Então, por conta disso, a maioria, quem não é europeu, coloca essa ideologia como preconceituosa, pelo simples fato dela não contemplar e não reconhecer a importância, não a existência, a importância de outras culturas. Tá claro isso? Se tiver alguma dúvida, né? Se quiserem fazer alguma parte, ou chama aqui no áudio, ou coloca no chat, que de vez em quando eu olho o chat também, tá bom? Então, assim, vou falar um pouquinho desse eurocentrismo dentro da história, antes de nós entrarmos lá na apostila. Ele foi um fator, o eurocentrismo ele foi um fator centralizador de diversos momentos da nossa história. Um deles é o das grandes navegações, né, que começam a ocorrer no século XV e XVI, quando os portugueses, espanhóis, holandeses, ingleses
resolveram conquistar os territórios além-mar, né? E aí fica declarado a imposição da cultura europeia antes e as outras que vão florescer dentro do continente americano, né? Através da expansão marítima é que culmina aí o que nós chamamos de eurocentrismo. E essa posição, né, essa ideologia visto como preconceituosa, obviamente que ela vai gerar vários conflitos, conflitos e um genocídio muito grande, uma espécie de carnificina, né? Por quê? Porque ela levou à destruição de diversas populações que habitavam o continente americano, da quais a gente pode se destacar aí maias, que vocês já devem ter estudado, né? Astecas e outras tribos indígenas, tá? Convém ressaltar também que além da América, muitos países da África e da Ásia, eles sofreram e sofrem com esse eurocentrismo, né? Onde as culturas deles, além de serem consideradas culturas exóticas, sem sentido, eles colocam essas culturas com um certo pejorativismo, né? Um dos grandes exemplos que eu vou citar para vocês agora é a exposição de pessoas de outras etnias que eram levadas para a Europa como troféu. É o caso do africano, né? E assim, ainda que o eurocentrismo tenha perpassado, né, por diversos momentos da história, é possível encontrar suas raízes ainda hoje, né, nos dias atuais. E essa mesma visão eurocêntrica, ela é notada atualmente em diversos meios de comunicação, mesmo nas expressões artísticas, tá? Eu coloquei aí para vocês esse fundo de um processo de migração. Obviamente que a migração é aqui dentro do território nacional, mas assim, a xenofobia, né? Eu coloquei a migração aí por conta da xenofobia que é imperativa nos países europeus, né? Então, assim, convém a gente fazer uma análise, né? E parar e pensar na Europa, atualmente, ela é o polo de atração de diversas migrações, né? Então, por trás disso, ainda existe, de uma forma incutida, essa idealização, essa ideologia eurocêntrica na cabeça das pessoas que acreditam que tudo que é de melhor vem da Europa. Seja literatura, seja música, seja dança, todas as formas de aspectos culturais, políticos, econômicos e dentre outros fatores aí que a gente ficaria uma semana narrando. Então hoje, né, hoje em dia muitos pesquisadores eles tentam reverter essa situação e trazer, né, para a realidade a importância. A importância do quê, professor? Da diversidade cultural no mundo. Então, para isso, para trazer à tona a importância dessa diversidade cultural, não só com o processo de globalização, mas a diversificação da história, a riqueza histórica, o legado dos outros países, o legado dos outros continentes, né? Então, a gente tem que analisar a importância do cenário cultural analisando a historicidade de cada povo, de cada cultura, de cada região. Afinal, né, a diversidade cultural ela deve ser vista, na minha concepção, como um valor e não como um problema. Tá? Dito isso, muita gente também confunde o eurocentrismo com o etnocentrismo. Algum dos senhores ou das senhoritas gostaria de mencionar alguma coisa? Né? Se quiserem, fica à vontade. Professor, não tem uma similaridade? Similaridade não são iguais. Enquanto o termo eurocentrismo ele é utilizado somente em relação à Europa,
e a sua posição, quando eu digo posição, entre aspas, né? E a sua posição de centralidade e importância ante as outras histórias e outras culturas. Já o etnocentrismo, ele designa, né, um tipo de preconceito onde a cultura em que o indivíduo pertence é considerada correta, enquanto as demais são consideradas absurdas. Então, hoje, só para dar um exemplo, né, um exemplo mais tangível, mais concreto, nós nos alimentamos de carne bovina, né? Nos alimentamos de vaca. Isso, em outra cultura, é uma profanação, é um absurdo sem precedente. Por outro lado, nós criticamos os nossos chineses, né, por consumirem cachorro, por consumirem rato e afins, né, gafanhotos e por aí afora. E assim, é a cultura dos caras, né? A gente pode até sentir-se enojado, mas é a cultura deles, né? A Índia, se você, os indianos, eles acham a nossa cultura de nos alimentarmos da carne bovina é uma coisa estarrecedora, por conta de que a vaca ela é sagrada. Então o conceito de, eu estou colocando esses exemplos só para que vocês, né, tenham a percepção de que o conceito de etnocentrismo ele é utilizado para definir atitudes nas quais os nossos hábitos e condutas se colocam numa hierarquia de superioridade às outras. Né? E a gente observa que esse eurocentrismo é um tipo de, uma espécie de etnocentrismo. No entanto, o contrário só vai ocorrer se a cultura de referência for europeia. Por quê? Porque a cultura europeia, eles entendem que ela não única, ela é superior. Né? E além deste etnocentrismo, né, eu mencionei para vocês, a xenofobia ela é um tipo de preconceito que ela vai estar intrinsecamente, intimamente relacionada ao eurocentrismo, visto que determina aí o ódio ou a aversão aos estrangeiros. Tá clara essa parte? Tá? Se tiverem alguma dúvida, se quiserem fazer alguma interrupção, estejam à vontade, né? Até por conta disso, eu prezo por fazer aí um seminário para eu escutar um pouquinho de vocês, porque os monólogos, né, que eu reclamo desde o segundo ano com vocês, eles são fatídicos, né? Eu fico aí vendo vocês não se expressarem, eu fico em dúvida se vocês têm dúvida ou se é o jeito de vocês de se calarem, né, por estar entendendo, né? E eu fico meio preocupado. Tá legal? Mas mencionem aí. Então, assim, ó, na apostila de vocês, lá no segundo parágrafo da 37, está assim. Nos primórdios da antropologia, o eurocentrismo do século XIX impedia os pesquisadores de compreender de fato as sociedades não europeias. Por influência do evolucionismo, havia uma tendência de tornar essas sociedades como estágios menos desenvolvidos do capitalismo. De modo que, um dia elas deixariam de ser sociedades simples ou primitivas para se tornarem tão complexas e sofisticadas quanto a Europa Ocidental. Era como se o desenvolvimento humano só se desse em uma direção. E que direção é essa? A direção da Europa Ocidental. Por que, professor, essa ideologia de supremacia, de superioridade? Porque o expansionismo marítimo perpetuou. Porque o processo de colonização, de exploração, que se nós formos analisar dentro da história, ele se tornou para alguns países vitalício, hereditário. Tem países, eu já não coloco o Brasil como exemplo, tá? Mas existem países ainda
que foram colonizados por algum dos países da Europa Ocidental e que mesmo com a independência praticamente no mesmo período do nosso, né, que são independentes, que são autossuficientes, embora subdesenvolvido, não cortaram aquilo que nós chamamos de cordão umbilical cultural. O que é esse cordão umbilical cultural, professor? Os laços, os ranços, as raízes da colonização, elas quase que são perpetualizadas dentro de um contexto histórico. É assim, nós somos colonizados por os portugueses, não é isso? Hoje, tirando a língua, né, tirando alguns pratos típicos, nós não temos uma ramificação, nós não temos uma relação de dependência econômica, nós não temos uma relação de dependência cultural, nós não temos uma relação de proximidade com o pioneiro da nossa colonização. É Portugal para lá e o Brasil para cá. Né? Obviamente que temos aí a língua nativa, mas por outro lado, nós não temos absolutamente nada de Portugal. E alguns países hoje, pleno século XXI, ainda têm vinculado a si, a sua cultura, a sua economia. Quando eu digo economia, é dependência econômica dos países que o colonizou, né? Principalmente Espanha, principalmente Inglaterra, né? Que são dois países assim fantásticos de se viver, segundo quem mora lá, mas países usurpadores dos países que eles colonizaram. Tá legal? Vamos lá. Lá na página 37, continuando, tá? Unidade da diversidade. Essa parte é muito interessante. Então eu gostaria que vocês se atentassem para isso aí. Ó. Não existem culturas inferiores ou superiores. Isso é uma afirmação, tá? Existem culturas diferentes. O que talvez aproxime todos os grupos humanos, seja a busca pela identidade cultural, e isso pressupõe a afirmação das diferenças, das especificidades, das particularidades de uma comunidade. Assim, há uma unidade na diversidade. A unidade entre as culturas se dá exatamente pela sua procura constante pela diversidade. A unidade, ela vai se dar pela procura da diversidade e não o contrário. E não enxergarmos a diversidade para exaltarmos uma cultura única. Não existe uma cultura única. É a mesma coisa quando eu falo para vocês de raça. Existem particularidades dentro do ser humano. Existem peculiaridades dentro do ser humano. Essas particularidades, essas peculiaridades que são as nossas diferenças e que demandam essas nossas diferenças, são o que nos tornam iguais. Iguais em que aspecto, professor? Iguais enquanto seres humanos. Então a minha cor, diferente da cor do Arthur, diferente da cor da Yasmin, diferente da cor de qualquer um aí de vocês, é o que me torna não diferente, mas que me torna igual. Porque somos todos de uma única raça. Esse negócio de raça branca, raça preta, raça amarela não existe. E assim é a cultura. A cultura a gente tem que entender como um agregado. Um agregado de conhecimentos que vai se desenvolvendo ao longo da história. E aí, obviamente, que vai existir peculiaridades, particularidades. E essas peculiaridades, essas particularidades, elas vão
se agregando uma na outra para formar culturas diversificadas. E essas culturas diversificadas é que não são absorvidas ou enxergas, né, pelos demais, pelas pessoas que são eurocêntrica ou etnocêntrica, né? Por exemplo, a cultura brasileira. Eu tenho orgulho da cultura brasileira, mas ela é uma junção de outras culturas. Eu amo a cultura brasileira porque ela tem a capoeira. Peraí, a capoeira é da onde? Nossa, eu amo a cultura brasileira porque tem a castanhola, a dança castanhola. Peraí, a castanhola é da onde? Qual que é a sua origem? Eu amo a cultura brasileira porque eu, enquanto gastrônomo, eu adoro uma boa feijoada. Eu adoro uma boa bacalhoada. Eu adoro uma pizza. Nossa, eu tô de regime. Deixa eu voltar para aqui, porque eu tô de regime. Eu comecei a falar isso aí, a boca começou a boca encheu de água. Voltemos. Foco, foco, foco no regime e na aula. Então, assim, no segundo parágrafo da 37. O fato de vivermos num mundo de diferenças não impede de encontrar elementos culturais praticamente universais. Esses elementos culturais que eu citei para vocês é que eu estou mencionando que são universais, tá? É verdade que o modo como esses elementos universais se concretizam em cada cultura é bastante diverso. Vejamos o caso da religiosidade, por exemplo. A maioria dos povos estudados pelos antropólogos cultiva, de alguma forma, a prática religiosa, embora essas práticas variem de cultura para cultura. É inegável que todas elas têm a mesma finalidade. Qual que é a finalidade? Aproximar o ser humano de uma realidade transcendente que ele acredita existir. Eu não vou aqui dar exemplo dessa coisa transcendental, porque eu não vou discutir, como não discuto política, a questão do cunho religioso de cada um. Mas vamos falar, dê uma olhada aí no chat. Dê uma olhada no chat, a palavra que eu coloquei. Leram a palavra que eu coloquei? E aí, eu não posso impor para Giovana, para Isadora, para Mari, para Rodrigo, para Yasmin, para Arthur, ou para quem mais estiver aí, que este ser supremo, ele é o que me guia, ele é o que me conduz. E que vocês têm que ser adeptos à mesma religião do professor que vos fala, porque eu sou mais velho, eu sou mais experiente, eu tenho mais conhecimento. Eu não posso impor isso. Eu posso até dissipar a minha ideia a título de motivá-los e cativá-los para me seguirem dentro de um cunho cultural de aspecto religioso. Mas eu não posso colocar a goela abaixo. Eu não posso fazer, eu não posso obrigar. E não é porque se alguém deixar de ser adepto ao que eu acredito, eu tenho que profaná-lo, eu tenho que excomungá-lo, eu tenho que usar de aversão. Não. Quando a gente fala de diversidade, eu trago à tona a mística da diferença. E não há diferença tão gritante
que não seja para nos tornarmos iguais. Iguais no sentido de sentir, iguais no sentido de opinar, de se expressar. Podemos até sermos diferentes em algumas conotações. Mas o que seria da gente se não tivéssemos essas peculiaridades, essas particularidades? Se todo mundo gostasse do branco, e aí? Né? Eu não consigo imaginar a gente vendo o mundo por um único ângulo, de uma única visão. Né? Então é por conta disso que a gente tem que abrir um pouco mais as possibilidades de enxergarmos, né, além do espaço que nós vivenciamos. A nossa visão ela tem que ser mais crítica, ela tem que ser menos padronizada. Tá legal? Então, voltando. Durante algum tempo, lá já no penúltimo parágrafo, tá? Durante algum tempo, sobretudo na virada do século XIX para o século XX, aceitou-se a validade de uma teoria pseudocientífica chamada de determinismo. O que é o determinismo? É quando os deterministas eles defendiam que o comportamento humano era condicionado exclusivamente por 3 fatores. Quais são esses fatores? A raça, o meio e o momento histórico. Raça, o meio e o momento histórico. Os homens, para eles, os homens não seriam bem indivíduos, mas um produto da etnia a que pertencem, da região em que vivem e da época em que nasceram. Não haveria vontade, não haveria transgressão, não haveria surpresa, tudo ocorreria como foi pré-determinado por fatores que não poderíamos controlar. Então, assim, se o japonês, o asiático, ele, dentro da nossa concepção, ele é inteligente, nada vai mudar isso. Ele não vai precisar, as próximas gerações não irão precisar estudar, porque todos os asiáticos nasceram inteligentes. O determinismo, ele apregou mais ou menos isso. Eu tenho um histórico de... A minha, se eu fosse colocar como raça, né? A minha etnia, ela tem um histórico de marginalidade. Então eu não poderia ser professor. A minha filha não vai poder ser veterinária. Por conta de nós termos aí ramificado na nossa estrutura, pela nossa etnia, a marginalização lá do processo de escravidão. O determinismo faz sentido? Obviamente que não. Você é aquilo que você vive. Você é aquilo que você agrega. Bom, 2 minutos para terminar a aula. Senhores e senhoritas, não esqueçam de colocar aqui no comentáriozinho o número de vocês, tá? Vou encerrar por hoje. Hoje é dia 7, então 14. 14 a gente começa a padronização cultural. Alguma dúvida? Gostaria de questionar ou mencionar alguma coisa? Esteja à vontade, gente. Fica à vontade. A mais que tenhamos todos aí uma boa semana. Nossa aula é amanhã, né, de geografia, ou sexta. Depois eu vejo no horário. Tá legal? Gente, Deus abençoe vocês. Boa semana, se cuidem. Tchau, tchau.